Olá, meninos e meninas da trilha de aprofundamento Desvendando as Ciências. Bom, em tempo de pandemia, vocês sabem que a gente está fazendo todos os experimentos aqui em casa, né? Nesse isolamento que nós estamos. Então hoje, para a nossa próxima rodada de experimentos, nós vamos falar de um conceito que vocês vão aprender na segunda série, que é a solubilidade. Do ponto de vista teórico, a solubilidade é a capacidade que uma determinada quantidade de um solvente tem de dissolver uma dada quantidade de um soluto numa determinada temperatura. Então, para que nós meçamos a solubilidade de uma substância em outra numa dada temperatura, é preciso que nós tenhamos três parâmetros diferentes: a quantidade do soluto, a quantidade do solvente e a temperatura. Bom, então para fazer esse experimento, nós teremos o nosso soluto, o nosso solvente e vamos medir a variação da temperatura. Então vamos começar aqui com o nosso soluto. O soluto escolhido para essa primeira parte é o sal de cozinha, o cloreto de sódio numa mistura com iodato de potássio. Nós temos aqui o nosso solvente, que é a água filtrada. E nós temos aqui dois recipientes que vão representar as diferentes temperaturas. A água num banho com gelo, aqui mais ou menos na altitude de São Paulo, né? Eu estou em Jundiaí, mas na altitude de São Paulo a água ferve a mais ou menos uns 97, 98 graus. E a água congela a mais ou menos 1 grau, 2 graus. Então nós vamos fazer essa mudança de temperatura para mudar como a temperatura afeta a solubilidade. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma quantidade de água aqui na marcação, né, 200 ml, e vou transferir essa quantidade de água para o nosso copo aqui, que está fazendo a função do laboratório de um Becker. Nós estamos mais ou menos a uns 23, 24 graus nessa manhã. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quantidade de sal, que é o nosso soluto no solvente, que é a água, suficiente para que ela não seja mais dissolvida, ou seja, eu ultrapasse o limite da solubilidade. Então eu vou adicionar essa quantidade de modo que eu tenha uma solução que nós chamamos de solução saturada com corpo de fundo. O que é uma solução saturada com corpo de fundo? É aquela cujo limite de solubilidade foi ultrapassado e nós temos um corpo de fundo ou um precipitado. O que é um corpo de fundo ou é um precipitado? É um corpo do soluto que migra para o fundo do frasco. Então, como você pode ver aqui, o sal ainda está se dissolvendo na água, né? Como está sob agitação, as partículas continuam dispersas, mas eu vou deixar aqui em repouso por um momentinho e vocês vão ver a quantidade de sal que foi depositada no fundo do frasco. Bem, como vocês podem ver, a quantidade de sal que eu coloquei nessa quantidade de água, nessa temperatura que a gente tem, mais ou menos uns 22, 23 graus, ela ultrapassou o limite de solubilidade. E aí essa parte de sal que ficou no fundo do recipiente, ela precipitou. Nós chamamos esse tipo de solução saturada com corpo de fundo, ou precipitada. Eu tenho uma solução que atingiu o limite de solubilidade e aquele excedente migrou para o fundo do frasco por causa da diferença de densidade. Como o sal ele é um sólido mais denso do que a água líquida, ele migra para o fundo do frasco. E agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou transferir toda essa quantidade para uma panelinha. Para que a transferência seja total, eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui, né, da minha própria solução. Vou transferir para mostrar para vocês que se ficar alguma quantidade de sal dentro do copo, ela é muito pequena. Mas ó, vou mostrar para vocês aqui.
que dentro da panela o sal ainda não está dissolvido. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou levar essa panela lá para o fogo para aumentar a temperatura. Então agora eu vou ligar o fogo, vou colocar no fogo alto para que ele ferva mais rápido e vou agitar. E nós vamos deixar aqui o aquecimento até que a água entre em ebulição lá próximo dos 98 graus. É lógico, né, que existe uma outra teoria que você vai aprender na segunda série chamada de propriedade coligativa, que fala que quando nós adicionamos um soluto não volátil num solvente, um solvente puro como a água, né? Soluto não volátil é aquele que não evapora, a temperatura de ebulição aumenta. Então, a água que, em tese, ferveria 98, 99 graus, ela passa a ferver a uma temperatura maior do que esses 98, 99 graus. Isso se chama efeito ebuliométrico, efeito ebulioscópico. Mas que não é nada que a gente vai abordar agora, é uma matéria que é destinada à segunda série, assim como solubilidade. Mas não é o objeto do estudo dessa nossa aula do laboratório. Bom, agora a água está em vias de entrar em ebulição, né? Eu não vou deixar ela entrar em ebulição, porque senão a quantidade de água vai evaporando, né? Ela vai entrando em ebulição e aí ela acaba diminuindo a quantidade. Mas você pode ver que o sal todo que estava em excesso acabou sumindo. Ele acabou se dissolvendo naquela quantidade de água. Ou seja, qual foi a influência da temperatura na solubilidade do sal na água? Para pensar. Bom, para provar para vocês realmente que o sal ele foi totalmente dissolvido, eu vou voltar com a nossa solução lá para dentro do copo e todo aquele sal que estava precipitado foi dissolvido. Muito bem. Então a temperatura ela atuou de uma maneira importante na solubilidade do sal de cozinha na água. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade muda. E agora nós vamos fazer a inversão. Agora nós vamos para as temperaturas menores. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse copo, está super quente, tome cuidado quando você for reproduzir em casa. Você agora vai colocar num banho de gelo, cuja temperatura está perto lá do 0 grau. E aí nós vamos acompanhar que com o decorrer do tempo, os cristais do cloreto de sódio passam a aparecer de novo aqui na nossa solução. Eu vou misturar, vou dar uma ajudinha aqui para perturbar a solução de modo que nós facilitemos a precipitação. Quando eu tenho essa solução, depois de aquecida, cujo limite de solubilidade não foi atingido, nós chamamos essa solução de solução insaturada. É aquela cujo limite máximo de soluto numa determinada quantidade de solvente não foi atingida a uma dada temperatura. Só que agora a temperatura está mudando. Então, com o decorrer do tempo, nós vamos ver que aquela solução que era insaturada, ela vai ultrapassar, quer dizer, ela vai retroceder no limite de solubilidade, passando pela solução saturada, que é aquela que atinge o limite numa dada temperatura. E a gente vai perceber que os cristais de cloreto de sódio vão voltar a se formar, ou seja, a solução passa a ser novamente saturada com corpo de fundo. Bom, minha gente, como vocês podem ver, eu continuo agitando aqui e os cristais de cloreto de sódio começam a precipitar, começam a depositar no fundo da solução. Tá vendo? Ó, eu tenho uma solução que agora ultrapassou o limite da solubilidade e aquela massa que era excedente começou a precipitar. É lógico, né? Você vai dizer assim para mim, poxa, mas tinha mais sal. Sim, tinha mais sal precipitado. Só que a solução está numa temperatura intermediária, porque aqui na área externa
Realmente, a temperatura é mais baixa do que aqui na solução, porque a solução foi para o fogo, né? Ela atingiu a quase 100 graus e aqui é 0 graus. Até que ela entre em equilíbrio térmico com a solução, com a água do banho, né? Com a água externa, isso leva um tempo. Mas só para mostrar para vocês que realmente a temperatura afeta a solubilidade de um sólido num solvente. Bem, minha gente, vamos para a segunda parte do nosso experimento. Agora, não mais variando a temperatura, nós vamos usar 2 copos com água, ambos a temperatura ambiente, mais ou menos 22, 23 graus. Só que, como você pode perceber, a quantidade de água nos nossos recipientes são diferentes. No recipiente da sua esquerda eu tenho 100 ml de água e no recipiente da direita eu tenho 50 ml de água. Então agora eu estou variando a quantidade do solvente. E vou colocar uma medida de sal, e aqui eu peguei essa colher de sorvete, né, como nossa medida. Então eu vou colocar uma quantidade de sal no primeiro copo e a mesma quantidade de sal, que é a minha medida do sorvete, no outro copo. E agora eu vou agitar ao mesmo tempo. Vou agitar os dois, mostrar para vocês o que é que vai acontecer. Bem, meninos, eu terminei de agitar ambos igualmente, e aí vocês podem perceber o seguinte: a quantidade do meu soluto, que era o sal de cozinha, era a mesma. A temperatura era a mesma. O que mudou foi a quantidade do solvente, que era a água. E você pode ver que no copo da esquerda, onde eu tinha mais água, a quantidade do soluto que precipitou foi quase que insignificante. Enquanto no copo da direita, onde eu tinha menos água, mas com a mesma quantidade de sal, a quantidade de soluto que foi precipitada foi bem maior. Ambas as soluções são soluções saturadas com corpo de fundo, mas a quantidade do corpo de fundo no frasco da esquerda, no copo da esquerda, é muito menor. Ela é muito menor do que no frasco da direita. Por quê? Você pode perceber que a quantidade de água que havia no frasco 1, no primeiro frasco, no frasco da esquerda, era maior do que a quantidade de água que havia no frasco 2, no frasco da direita. Então veja, com a mesma quantidade de soluto, da mesma temperatura, nós variamos a quantidade do nosso solvente. Bom, e agora vamos para a última parte do nosso experimento. Lembrando que solubilidade é a capacidade de uma determinada massa de uma substância de se dissolver numa determinada massa de uma outra substância, que a gente chama de solvente, numa dada temperatura. No primeiro experimento, na primeira parte, nós variamos a temperatura. No segundo, a quantidade do nosso solvente. E agora o que está faltando é que nós variemos a quantidade do nosso soluto. Então, para isso, né, mostrando aqui para vocês, 2 copos com a mesma quantidade de água, mesmo volume de água, 250 ml em cada copo. Esses 2 copos têm água sob mesma temperatura, 23, 24 graus. Então agora nós vamos variar a quantidade do soluto. Então eu vou usar de novo essa colher de sorvete como minha medida, para você ver que eu não estou roubando. Eu vou colocar uma colher cheia de sal nesse primeiro frasco, no frasco da esquerda, e no segundo frasco eu vou colocar 2 colheres de sorvete cheias de sal. Então, dessa maneira, nós estamos variando a quantidade de soluto na nossa solução. E agora eu vou começar a agitar os 2 frascos para ver qual será o comportamento. Agitar as 2 soluções, presentes nos 2 frascos, para ver qual será o comportamento depois de um tempo.
Então agora estamos finalizando aqui a agitação. Terminei de agitar o frasco da esquerda, aquele que tinha 1 colher de sal. E o frasco da direita, aquele que apresentava 2 colheres de sal. Lembrando que nós não variamos a quantidade de água, que é o nosso solvente, nós não variamos a temperatura e nós só variamos a quantidade do soluto. Então veja, se nós compararmos o frasco que havia mais sal, foi aquele que teve a maior precipitação. O frasco que havia menos sal foi aquele que teve a menor precipitação. Por que que isso acontece? Porque numa determinada temperatura, aqueles 250 ml de água que eu coloquei em cada frasco, eles têm um limite de sal para ser dissolvido. Eu coloquei 1 colher aqui e praticamente ela foi toda dissolvida. Aqui, como eu coloquei uma quantidade maior de soluto, ela não foi toda dissolvida. Então, a quantidade de soluto que eu coloco também muda a caracterização da solução. Aqui eu tenho uma solução cujo precipitado é muito pouco, ela quase atingiu o coeficiente de solubilidade, passando um pouquinho, ela quase virou uma solução saturada. Ela é uma solução saturada com corpo de fundo, com um pouquinho de precipitado, enquanto essa solução da direita, ela é também uma solução saturada com corpo de fundo, mas com uma quantidade muito maior de precipitado. Bem, meninos, era isso que eu precisava mostrar para vocês hoje. Então agora, por favor, né? Vão pensando aí nas questões do relatório para responder. E não se esqueça de que quando voltarmos para a escola, nós faremos isso na prática, cada um colocando a mão na massa, como deveria ser. Tá bem? Um beijo para vocês, uma boa semana e cuidem-se.